Mas hoje nós queremos trabalhar uma dinâmica. Quantos aqui percebem que hoje estão nascendo mais crianças com algumas doenças que nós não conhecíamos, como no nosso tempo de jovem? Muitos. Será que essa doença não existia? Ou essa situação de limitação física não existia? Existia. O que não existia era diagnóstico. Não existia era diagnóstico. Por exemplo, eu tenho um irmão que o apelido que ele recebia era traquino, danado. Era assim que ele era chamado, porque ele não ficava na escola, ele pulava o muro da escola, ele ia embora, ele brigava. Eu não andava com ele, porque onde ele ia tinha briga, e eu não andava com ele. Eu era o mais velho, aqui tinha que cuidar dele, mas eu não andava com ele. Depois se descobriu, já ele adulto, que ele era uma pessoa especial. Não tinha diagnóstico. Agora imagine você ter um filho diagnosticado com uma situação. Se cuidar de uma pessoa que não é limitada fisicamente é difícil, imagine um filho fisicamente com alguma limitação. Então eu queria convidar um casal, o irmão Cleivson e a irmã Jaqueline, para estarem comigo aqui no altar. São vocês dois, Cleivson e Jaqueline. Vamos aqui, vamos conversar. Nem todos conhecem vocês na história de vocês, né? Cleivson, Deus o abençoe. Prazer. Jaqueline, Deus abençoe. Prazer receber vocês aqui na nossa sala de visita, né? Nesse momento. Eles estão com os microfones, não estão já? Tudo ok? Isso. O microfone deles é de lapela, é? Júnior. Vocês já viram que quando eu vou fazer algo tem que estar tudo pronto. Eu já me planejei dias. Não pode falhar. Deixa o Cleison, testa aí teu alô, alô. Graça e paz, igreja. Amém. Ele é crente, viu? Ele é crente. Ele é crente. Eu pedi falar alô, ele falou, foi graça e paz. Tá bem, Cleison. Jaqueline. Amém, pastor. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, igreja. Mulheres, entrem em espírito de oração neste momento. Amados, este casal é bereano desde quando, casal? Quem? Eu vou fazer 4 anos. Você aceitou a Cristo primeiro? Isso. 4 anos. 4 anos. E você? Eu vim em orações por ela, né? Ela que te puxou aqui para a igreja. Ela que orou todos os as orações. dias. E aí você não resistiu? Não resisti. Esse casal, eles são bereanos, nasceram aqui na fé em Cristo. E quando eu olho para o Cleivson e para a Jaqueline, eu lembro do texto de Provérbios 24, 10 a 12. Vai ser aqui no telão. Provérbios 24, 10 a 12. Esse texto, ele diz assim: se você, procura a versão for fraco, vacila não. Se você for fraco, isso. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia você se entrega, se no dia da angústia você desiste, tua força é pequena. Continuando. Livros que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam indo para serem mortos. O texto está dizendo assim: se Deus permitiu algo na tua vida, é porque Ele sabe que você pode vencer e pode ajudar outros. Você pode suportar e pode ajudar outros. Então, Cleivson e Jaqueline, eles têm muito que nos ensinar. Calados, não precisa nem falar. A vida deles é uma grande lição para nós, especialmente pais.
Cleison, você e Jaqueline casaram tem quantos anos? Nós estamos casados desde o dia 30 de setembro de 2005. Desde 2005, né? Casados. Mas namoramos 8 anos. 8 anos. Se fosse aqui na Berena, eu tinha conversado com você umas 3 vezes, né? Mas eu entendo. Namorou 8 anos, casou em 2007. 2005, perdão. Então ele já tem uma jornada, né? Além dos 8 anos de namoro, uma jornada como casados. E a gente pensa assim, eu também sou pai. Quando a gente sabe que está gerando um filho, a gente se enche de expectativa, né? Começa a sonhar com o berço, sonhar com a criança, sonhar com a vida da criança. Aí a gente não sonha só com o nascimento, a gente sonha já ele adulto, ele crescendo, ele nos dando netos. Vocês têm o filho mais velho, como é o nome dele? Pedro Arthur. Pedro Arthur. Né? Tem quantos anos o Pedro Arthur? 18 anos. 18 anos. E o filho caçula, como é o nome? Enzo. Enzo. Tem quantos anos? 9. Pode falar. 9. O som dele não está bom. 18 anos, 9. Então houve uma diferença de 9 anos entre o primeiro e o segundo, o caçula. Só tiveram esses 2 filhos, só, né? E o primeiro, Pedro Arthur, vocês perceberam que ele sofria de alguma limitação quando? Antes, já no pré-natal, por exemplo, Jaqueline, você que é mãe? Sim. No momento que ele nasceu, eu já observei que ele era diferente. Pastor? Então, a médica também observou e encaminhou a gente para o neuro. Sim, Cleison. Existe a questão do perímetro, né, cefálico, né? Uma medida entre o mínimo e o máximo permitido, né? E ele era bem menos do que o mínimo. Sim. Então ela aconselhou que nós levássemos a um neuropediatra para que ele pudesse dar uma resposta melhor para nós. Aí a gente já ficou tenso. Nós já ficamos tensos. Não foi fácil o diagnóstico para vocês como pais, logicamente, né? Para vocês. Não, aí foi com 8 dias de nascido, ele fez uma ressonância do crânio, né? Onde o doutor, o neuro, ele delicadamente ficou arrodeando, mas nós entendemos tudo, que já ia ter lutas. Qual foi o diagnóstico do Pedro Arthur? Foi? Microlisencefalia. Em estado avançado, lógico, né? Exatamente. Como foi para grave, a mãe, quando descobriu que este filho, que hoje tem 18 anos, seria completamente dependente de vocês, os cuidados? Como é que foi para você, a mãe? Como você disse, né, pastor, como o senhor falou, nós mães esperamos, durante a gestação, receber um filho normal, né? E não recebi. E, assim, na minha situação foi mais agravante, porque eu fiz todo o pré-natal, fiz todas as ultrassons, como ele mencionou, e não conseguiram ali identificar, né, que ele tinha a microcefalia. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tive um luto, né, porque eu esperava uma criança normal, e Deus me presenteou com uma criança atípica, né, uma criança diferente. E ali naquele momento fui quebrada, pastor, porque então ali eu vi que naquele momento minha vida iria ser na dependência do meu filho, a vida toda. O que é uma criança com microcefalia? Explique para ela, como é que é a vida dela. A vida do meu filho. Da criança. Assim, o meu filho. Não, a criança em si. Ela nasceu, aí vocês foram iniciar todo o processo de cuidar, de alimentar. Como é
a vida de uma pessoa com esta limitação? No caso do meu filho, da microlisencefalia do Pedro Arthur, hoje, e também todo período é uma criança dependente. Ele depende de mim para comer, para se vestir, para se limpar. Sim. É porque, assim, a questão da microcefalia, o que a gente recebeu orientações no tempo, era que ele também poderia ser que não afetasse nada na vida dele. Como realmente nós pesquisando sobre casos no tempo, a gente ficou sabendo que tinha pessoas com microcefalia e tinha vida normal. Sim. Então nós se agarramos a essa expectativa de que as coisas iam acontecendo com ele, porque visualmente não se via nada. Então a gente se agarrou a essa expectativa de que ele poderia ser normal e não afetasse nada. Só que cada etapa que ia acontecendo dele, da criança, a gente ia vendo as limitações, né? Como já não segurar o pescoço, não segurar o pescoço foi o mais agravante, porque ele com 9 meses, né, pastor? Uma criança com 9 meses ela já anda, e com 9 meses ele não segurava o pescoço. Então ali já entendia, mas não queria aceitar que ele iria ser futuramente uma criança dependente, cadeirante, não iria andar. Isso afetou, lógico que isso mexe com a vida de todo mundo, não é só dos pais. Imagino que mexe com a vida dos avós, mexe com a vida de muita gente. Isso afetou vocês na vida cotidiana de vocês, questão de trabalho, questão de agendas, né? Isso deve ter afetado muito a vida de vocês. Muito, pastor. A minha parou. Eu me dediquei durante 6 anos, e dedicação exclusiva do meu filho. E em terapias, como acredito que se tem alguma mãe aqui especial, sabe como é terapias intensivas com meu filho. E também em casa, né, limitada também na questão de trabalhar, de estudar. Então, vivi o universo do meu filho durante 6 anos. Sim. A Jaqueline, no início, ela ficou bastante abalada, né? Bastante abalada. E onde começou o Cleivson, né? Onde tentar passar tranquilidade para ela, onde não ia faltar nada para ela, porque eu ia trabalhar todos os dias, emprego, todos os empregos, e assim, como o senhor já sabe, e a pastora, eu tive um tio, né, especial, né, e Nós fomos vizinhos, eu e a pastora Socorro, nossa família, fomos vizinhos do vovô do Cleivson, né? De seus avós, moramos próximo. Então, a minha família, e eu respeitei isso, por conta do sofrimento que já vinha do tio, antes, né? Então, eu percebi um certo distanciamento, né? Porque, tipo assim, não querer sofrer novamente, né? Eu imagino. Aí não pode ficar tranquilo que eu estou aqui. Eu Só que entendo. nunca pensando em Deus. Eu entendo. E você trabalha na área hospitalar, né? E você é fisioterapeuta. Isso. Foi para fisioterapia por causa do filho, não? Sim, pastor, para entender, né? Porque que ele não andava, porque que não segurava o pescoço. E também vendo nas terapias, pensando que, fazendo a fisioterapia, né? Ele iria fazer tudo isso. A visão de mãe, né, pastor? Mas não é devido como existem, sim, pessoas que têm microcefalia, que têm uma vida normal. Mas no caso do meu filho, ele teve, além da microcefalia, uma síndrome, que foi a lisencefalia. Algumas partes, né, algumas malformações no cérebro dele não teve. Então, Como é cuidar de um filho, Cleivson, nessa idade? 18 anos, já um rapaz. Como é que o pai... Como é que acontece? Como é que cuida de um filho nesse? Hoje? É hoje. Assim, ele é cadeirante, né? Hoje ele é cadeirante. Ele não se senta numa poltrona, em um local assim, que não tem um encosto do lado. Ele não fala.
Então, eu gosto muito de ter os passeios dele, né? Os passeios de tarde, onde às vezes a correria dos empregos impossibilita, né, os passeios. Mas essa questão de tentar aprender com ele, né? A questão do pedir água, a questão de quando quer se deitar, quando quer passear. Eu já vi alguns vídeos você brincando com ele, né, provocando ele, mexendo com ele, né? É muito cuidado, muito amor, muito carinho. Muito amor. O fato de, geralmente a gente sabe que quando uma mãe ou um pai, quando gera um filho especial, eles têm medo de continuar o processo de gerar novos filhos. A gente percebe isso. Esses 9 anos foi em função disso, de dar mais cuidado, mais atenção, e talvez o receio de gerar um filho, mais ou menos isso que aconteceu. Exatamente, eu não pensava mais em ter filho, só ele mesmo. E aí, aconteceu, né, pastor? Aconteceu, né? veio o Enzo. Nós Isso, fizemos veio bem exames. nisso. Fizeram os exames, se prevenindo, né? Isso. Preparação. Onde os exames e tanto o médico disse que estava tranquilo, que poderia ter filhos. Depois que eu tava... Estava tranquilo. Aí então partiram para gerar um outro filho, que foi o Enzo. O Enzo, Benício. como é que é o Enzo Benício? Como é que foi a situação? Limitação também? Alguma limitação? Não, no caso do Enzo foi tudo normal, a gestação, tudo. Só nos 3 primeiros meses eu tive sinal de aborto. Sim. Só que a Aí igreja- passei 3 meses. A igreja não sabe ainda que ele é autista, né? Ele é autista, é isso que eu quero que você Pois é, diga. isso que eu quero- O segundo filho nasceu autista. Isso, o segundo filho. Né? nasceu O segundo filho nasceu autista, que é o Enzo. E que não tem sido fácil também. Não foi fácil. Uhum. Não, assim, é isso. Se você cuidava de um Isso. e vem o outro Mas que é o outro, autista, porque, assim, não queria ter o filho, aí passei muito tempo sem. Mas aí veio na minha mente que se eu tivesse outro filho, poderia vir para me ajudar. isso, Com ajudar a ele. cuidar do mais velho. Exatamente, ficar com o mais velho e iria, né? Isso. Agilizar a nossa vida, mas não deu. Ou seja, esse nunca meu pensando propósito. em Deus, né? Esse meu propósito não deu certo, né? E aí veio o Enzo com o Que é especial no sentido do autismo. Exatamente. E como é que tem sido o cuidado agora, além do Pedro, né? O Enzo. Sim, essa questão do Enzo, eu tento fazer com ele assim, tudo normal com ele, né? A questão é que a Jaqueline é que fica puxando minha orelha, né? Por conta de que eu tenho que tratar ele como normal, eu não posso tratar ele como uma criancinha. Ela fica puxando a orelha, mas eu tentando mimar todo o tempo, né? Ele tem o problema maior dele é a questão da comunicação, da socialização, né? Então, e quando ele chega em algum canto, é perceptível, né? Justamente por conta dessa socialização dele, né? Então, as pessoas conseguem perceber rapidamente que, como antigamente, quando não tinha os exames, né? Essa criança é danada, os pais não conseguem educar direito, mas essa questão aí. Vocês percebem preconceito com relação aos filhos? Quando vocês vão num ambiente público, em um parque, às vezes até na igreja, vocês percebem preconceito? Em que sentido? Olhares. Já ia falar, os olhares, né? O olhar fala muito, né, pastor? Então, assim, eu acredito, assim, eu sempre tento me colocar hoje, né? Hoje, mas antes eu sofria com isso. Mas hoje eu consegui me trabalhar, né? Sempre colocando ali, que ninguém sabe, né? Ninguém vive, ninguém sabe da dor, ninguém convive, né? Então, tentar sempre pensar nisso, mas não é fácil. Você está com... Nós tivemos uma luta muito grande na escola dele, né? Isso. A escola ainda não está, algumas não estão ainda preparadas para receber um público tão, né, especial como este, né? Exatamente. O apoio da família, é fundamental o apoio da família? Muito, pastor. Parte Porque dos é a avós, base, tios, tias.
É fundamental. Eu acredito que no caso da família, o pai e a mãe é fundamental, Uhum. né? Para a base da criança, né? No caso da criança com autismo, porque é ali, como ele mesmo falou, é a visão do pai em relação ao filho. Como é que você vê seu filho? Como é que a gente pode, né, lidar com ele? E eu acho que a escola, né, já vem com essa base com o meu filho. Não é porque meu filho é autista, ele recebeu um diagnóstico, que eu não vou olhar meu filho com potencialidades, com a capacidade. Entende, pastor? Sim. Eu vejo dessa forma. E o caso do meu filho, o do Enzo, ele é nível de suporte, era nível de suporte 3, né, no autismo, que é o nível de suporte 3, né? É uma criança não verbal, como ele mesmo falou, uma criança que tem dificuldade na comunicação, ele não falava, o Enzo Benício. E na Nós vamos ver daqui a socialização, pouco um vídeo. O Enzo Benício não não falava. falava. Nós vamos ver um vídeo ele sendo alfabetizado e aprendendo a falar através da Bíblia. Através da Bíblia. Ela educando ele, né? Os pais. Uma coisa fantástica, fantástica. Eu já assisti esse vídeo. Agora, isso afetou o casamento, o fato dos filhos? Porque um filho especial, ele não é que ele exige nem cobra, mas você tem que ter muito mais tempo para ele. Muito. E às vezes um termina esquecendo o outro, né? O casamento fica para depois, aquela viagem do casal, porque o filho precisa de atenção. Isso afetou o relacionamento? Voltando um pouquinho aqui, o senhor falou a questão de família, que a Jaqueline é uma pessoa que muito reservada, mas essa questão de família, pastor, assim, ajuda mesmo, só mesmo da mãe dela, né, minha sogra. Isso. Fora isso, só os pais e nós dois e eles. E a respeito, respondendo sua pergunta, assim, a gente teve que fazer algumas escolhas, né? Por exemplo, essa questão de estudar. Mas ela, né? Aí ela não podia trabalhar, então eu trabalhava por ela. Trabalho você, estudo ela. Trabalho você, estudo ela. Isso, para poder suprir as coisas. Então, como ela costuma dizer, né? Nós somos Pais atípicos, né? né, pastor? Então, temos uma vida diferente, né? Então era isso daí, até para poder vir para a igreja, né? Talvez alguns irmãos perguntem, porque às vezes você está só e ela fica em casa, banquinho aqui. É um revezamento. Um revezamento para cuidar do filho e cuidar da Um fé. revezamento em todas as Em áreas. tudo, pastor, todas as entendeu, áreas. né? Então a demanda de suporte lá em casa é grande. É para que a gente possa estar em tudo. Como ele está dizendo, que a ajuda maior é da minha mãe. Então, tem para que eu possa estar, minha mãe fica com os meninos, hoje para estar aqui, ela ficou com eles para a gente poder estar aqui. Então, é isso. E Cleivson, a fé ajudou onde? Tanto você como ela, a fé ajudou onde? assim, eu sempre fui temente, né? Aquele católico, né? Mas nada de ir para a igreja, orar, jejuar. Até porque eu reservava minhas forças era em mim, né? No dinheiro, no meu trabalho. E Deus começou a me chamar devagarzinho, me dar umas lições, e foi me incomodando ano a ano, até que ela conheceu um anjo chamado Pastor Erlene, onde acolheu ela, um momento muito difícil. As duas passaram a orar, ela intercedendo por mim, querendo que eu viesse, né? E eu dizendo que eu não precisava estar todo tempo constante, aqui presente na igreja, essa frescurada toda. Então, mas eu vinha aos cultos, né? De vez em quando. Aí, vinha sempre um puxãozinho de orelha, Espírito Santo, Deus. E passei a ver que as forças não estavam em mim. As forças não estavam em mim, até que algumas coisas começaram a ser retiradas, né? Para que eu
Você primeiro perdeu para depois ganhar. Para depois ganhar. Aí foi ao encontro. O encontro, a rede de homens, quando eu venho, aí até pergunto para elas se na rede de mulheres, se elas não apanham lá, né? Porque na rede de homens, o pastor o irmão Hernani, o irmão antes falta bater na gente, né? Por questão de como ser homem, como Compromisso. ser em casa, compromisso, orar, onde eu tinha que ser sacerdote de casa, quem tinha que orar mais. E eu não consigo orar mais do que ela, porque ela, quando eu estou orando meia hora, ela está orando uma, quando eu vou para uma, ela está com 2 horas. E é desse jeito, eu todo tempo o Espírito Santo chamando a presença de Deus. E eu quero crescer mais. Você reconhece que nessa luta, Deus tem te fortalecido, né? Te fortalecido. Grande. Amém. E você, Jaqueline, onde a fé entrou aí para te ajudar nesse sentido, né? Te fortalecer? Isso. É uma outra Jaqueline, pastor. Eu sou uma outra Jaqueline, depois, né? Como o senhor falou, a fé. Hoje eu vivo pela fé, né? A fé que me move. Porque se eu for viver no que eu vejo, no que eu sinto na minha vida real, então assim, eu vivo pela fé e ela me fortalece. E tudo que eu tenho vivido até aqui tem me tornado uma mulher mais forte. Amém. Diante de todos os desafios. Cleives, olhando para essa igreja, pais, né, mães, que palavra você deixaria para os pais de um filho especial? O que você diria? Para os pais. Aqui nós temos pais de autistas, nós temos pais de crianças com outras limitações. O que você deixaria de conselho para estes pais? O exemplo deles. O exemplo da gente quando é pai, o melhor aprendizado que a gente pode passar para eles é ser exemplo na cidadania, ser exemplo em casa, no trânsito, na igreja, ser exemplo com a intimidade com Deus, em casa, com a oração, porque a gente sendo um bom exemplo para os filhos da gente, o resto é tudo fichinha. Porque é em casa mesmo que a gente consegue ver as coisas, né? E quando a gente tem um exemplo em casa forte, nada lá fora vai poder distorcer os princípios que a gente tem de Deus e da família. Amém. Jaqueline, algumas mães aqui têm um filho especial, com alguma limitação. Você tem 2. De alguma forma tem 2, né? O Enzo e o Pedro. Que palavra você deixaria para as mães que têm filhos com alguma limitação, filho especial? Que palavra você deixaria para ela? Tua experiência como mãe nesse sentido? Para as mães, eu diria que elas não desistissem delas, que elas continuassem buscando viver, independente das suas limitações, independente das suas dificuldades, que elas não desistam dos seus filhos, que elas se capacitem para conhecer a vida de cada um, a história de cada um, para que ela possa ajudar, porque é a mãe. Eu acredito que, como o senhor está falando, né? É a mãe que cuida, é a mãe que educa. E nesse universo de mães atípicas, onde nós ouvimos muito que nós somos inspiração, que somos fortes, corajosas, que a nossa história inspira, mas na verdade nenhuma mãe quer ser uma mãe atípica, Ninguém quer ser uma mãe atípica, porque com certeza aquelas que nós que sabemos do que vivemos. Então, a minha mensagem para essas mães é que elas não desistam da sua história, da sua vida,
e que a cada dia elas possam estar aí na linha de frente do capacitismo dos seus filhos, não desistindo, para que sejam, que nós como mães, nós é que sabemos o futuro, logicamente Deus, e que vocês mães que estão aqui na igreja busquem primeiramente a Deus, porque o que eu ainda vou dizer aqui referente em relação a isso, que a gente busca muitas terapias, a gente fica refém. Não estou aqui, quero que vocês escutem, que não devemos buscar, sim, mas muitas de nós nos tornamos reféns das terapias, dos profissionais, como ele aqui falou, né? Então, a minha mensagem aqui hoje é que vocês busquem a Deus, que vocês, mesmo o filho de vocês, na nossa visão, que muitas vezes não podem entender o que é a palavra de Deus, quem é Jesus, mas que vocês não desistam de buscar primeiramente trabalhar, eu costumo dizer, essa área, para profissionais existencial, que é o relacionamento com Deus, porque com certeza vão ser crianças muito mais fortes, mesmo sendo especiais. Eu costumo também pensar assim, que o maior objetivo do meu filho não é que ele tenha uma profissão, é que ele seja forte emocionalmente, que ele saiba lidar com tudo aquilo que, na fase da adolescência, na fase adulta, com tudo aquilo que ele ouve, que possa, muitas vezes, como a gente já sabe no caso da criança com autismo, pastor, levar uma depressão, levar uma tristeza, e ele não saber lidar com ele e com os outros ao seu redor. Então, acredito que é isso, que só Deus pode fortalecer emocionalmente os nossos filhos. O interessante é que irmã Jaqueline, além de cuidar dos filhos, ela desenvolveu um ministério voltado para ajudar mães e cuidar de crianças. Conta um pouquinho dessa atividade ministerial. Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui na igreja, Começou a levar rapidinho. Resume aí. Resumidamente, Então, assim, eu comecei a vivenciar esse mundo atípico, porque eu sou mãe, mas eu nunca me via, como o pastor falou, dentro desse ministério. E aqui dentro da igreja eu comecei a servir no ministério infantil, onde eu comecei a servir ali no berçário, rapidinho vou falar, comecei a servir ali no berçário, fiz um curso de capacitação dentro do berçário para trabalhar, servir. Só que quando eu fiz o curso, eu imaginava que eu ia olhar os bebês para os pais virem assistir o culto. E quando eu fiz o curso de capacitação ali para trabalhar no berçário, eu comecei a viver experiências com esses bebês. Eu nunca imaginava que a palavra de Deus, que um bebê, ele poderia receber a palavra de Deus, que um bebê ele ia ser ministrado. E ali eu fiquei impactada com que o Espírito Santo de Deus, eu chegava com a palavra, cantando, com a Bíblia, pastor, e ali eu ficava impactada com o rostinho dos bebês, tudo olhando para a palavra de Deus. E bebês ali dentro, que chegavam com comportamentos atípicos, desafiadores. Eu disse, meu Deus, esse menino é só não. E aí, com o passar do tempo, nas ministrações, a gente via o comportamento daquele bebê transformado. E aquilo dali, o pastor, ficou na minha cabeça, meu Deus do céu, se um bebê desse a ministrar, então, meu filho, trazer meu filho para a igreja. E aí, trouxe o Enzo Benício, rapidamente falando, pastor, para a gente entender. Não, sim, a reação que você viu nas crianças motivou você e disse, não, meu filho também pode receber. Isso, se um bebê recebe. Se o bebê está entendendo a palavra que eu estou cantando, pregando, falando para ele, o Enzo, vai entender também. Você trouxe ele. Isso. E eu digo para todos os pais aqui que estão na igreja, um bebê que entra ali naquele berçário, ele não está ali apenas para ser cuidado, ele está sendo ministrado. Ali dentro são ministros que estão ali ministrando a palavra de Deus. E nós não estamos ali dentro apenas para os pais assistirem o cultinho aqui fora. Então, não só ali, lá em cima também é um culto como está acontecendo aqui embaixo. Então, é de extrema responsabilidade. E é por isso que é bom que fique só o bebê e os cuidadores que vão ministrar, para não interferir, não distrair. Exatamente, pastor. Então, o irmãozinho mais velho distrai, a mamãe distrai. Só que teve nessa questão também, teve uma
ele questionou, cadê o Enzo, né? Sim. E aí, durante esse período que eu estava levando meu filho para o berçário, e aí, levando meu filho não, servindo o berçário, e aí eu não trazia o meu filho para a igreja, né? Cadê meu filho, né, pastor? E aí, então, eu comecei a levar para a igreja, para o culto. Só que não deu muito certo, viu? Mães atípicas, me ouçam aí, não deu muito certo. Chegou lá em cima, o menino, como eu já falei, né, a questão do comportamento, se jogava no chão, não ouvia a palavra, as ministras tudo com medo. Tem gente que pensa que é espiritual, né, já quer ministrar achando que é espiritual. Mas do que eu estou vivendo, né, pastor, eu digo que também. Vamos lá. E aí, levei ele para lá, mas não deu certo. E aí eu deixei de trazer ele para o culto. Né, não me trouxe mais. E aí aconteceu isso, né? Chegou me perguntando, por que você não está trazendo o seu filho, né? E aí expliquei toda a situação, que não deu certo, porque estava acontecendo esse comportamento lá em cima. Fora que outras demandas também, né, pastor? Rapidamente falando, porque nesse período eu estava sem terapia. A própria igreja, nós temos que admitir, a própria igreja não está preparada para cuidar de crianças especiais. Nós não temos um espaço adequado, nós não temos profissionais adequados, né? A própria igreja, eu vejo assim, eu entendo que a igreja desta geração tem que começar a se preparar para ser uma igreja atípica. Vamos chamar de igreja atípica. Uma igreja atípica. Uma igreja onde ela possa não isolar, mas ela possa fazer uma inclusão onde não haja preconceito, onde haja tolerância, paciência. E eu queria mostrar aqui umas fotos. Cadê o nosso pessoal de mídia? Vamos apagar a luz um pouquinho, Elias. Eu vou precisar que Jaqueline e Cleifson fiquem olhando aí um pouquinho, para nos ajudar a entender. Tem até a célula o Enzo vai para uma célula chamada Deus Grandão, né? Deus Grandão, o nome da célula dele. Deus Grandão. Mas explica um pouquinho o que são essas fotos. Isso aqui é um projeto desenvolvido pela Francisca Leomar no Colégio Moacir Madeiras Campos. Ali é a Débora, né? Isso. Débora. E a Débora é a coordenadora da escola. Então, nós fomos para o Moacir desenvolver esse projeto, que é Alfabetizando através da Bíblia, onde a coordenadora Débora, ela selecionou de 12 a 20 crianças, né, que tivessem dentro da escola numa vulnerabilidade, crianças com muitos desafios na família e que por causa desses desafios elas não estavam sendo alfabetizadas. E ela selecionou essas crianças que com a idade que vocês estão vendo, de 5, 6, 7, elas ainda não sabiam ler. Olha só a problemática. Jaqueline, não tem diagnóstico. Olha só. Não tem diagnóstico. Completando aqui. Essas crianças não são alfabetizadas ou não foram, porque o próprio ambiente familiar não consegue fazer isto, facilitar, não é um facilitador. Essas irmãs da igreja, Jaqueline, Débora, Francisca, Leomar e outras, levam a igreja para fora do templo, tiram a igreja das 4 paredes, levam para uma escola, e essa escola não abriria portas se uma das diretoras não fosse evangélica, não fosse da igreja. Daí a importância de nós estarmos presentes, infiltrados na sociedade, dentro de associação de bairros, dentro de escolas, porque vai ser um facilitador para o reino. Aí ela leva, Jaqueline, esse projeto, e essas crianças vão ser alfabetizadas através da Bíblia. Então elas não só são alfabetizadas, como são evangelizadas. Você não vê isso, você está aqui, mas a igreja é viva, a igreja está em construção sempre, e ela está em lugares que você não imagina, fazendo a obra de Deus fora das 4 paredes. Então essa foto é a foto de um projeto social, aqui no Moacir Campos, no Santa Sofia. Eu lembro Sim. que antes
Segura um pouquinho aí. Sim, Cleiton. Eu lembro que antes a Jaqueline disse que tinha que levar todo um projeto e apresentar ao pastor para que abençoasse. Exatamente, porque antes de chegar até aí, o pastor, nós levamos eu, Francisca e a Débora, lá para o senhor abençoar. Tivemos uma reunião. Com a autorização do pastor Luiz Gonzaga. Uma reunião para avaliar o projeto. Isso. Muito bom. Segunda foto, vai falando aí. A segunda foto. Isso, aqui é o Enzo. Esse é o Enzo, é o filho caçula. Isso, o Enzo na sala de aula, porque de todas essas crianças não tinha nenhuma criança autista. E a Débora, conversamos com a Débora, e a Débora permitiu ele estar na escola, porque o Enzo Benício, nesse mesmo período, ele estudava em outro colégio. Ele estava no colégio. Qual a idade dele aí? Tem aí 8 anos. 8 anos. Isso. Continua. Isso. E a Francisca Leomar começou esse trabalho com ele, não apenas na escola, no Moacir, mas também comigo em casa, me dando consultoria, porque nesse mesmo período eu estava sem atendimento. Irmã Francisca Leomar, não sei se ela está aqui. Escola, ela está aqui. Irmã Francisca Leomar estava de manhã na igreja. Não, o irmão Leomar estava de manhã, ela está aqui. Irmã Francisca Leomar ela tem 1 milhão de títulos, de diplomas. Ela é psicopedagoga, ela não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Mas ela tem algo importantíssimo, 2 coisas importantes que a irmã Francisca Leomar tem, além da capacitação. É uma das pessoas mais capacitadas desta igreja na área pedagógica. Na área pedagógica. Hoje ela é já licenciada. Mas ela tem 2 virtudes que ela destacam na vida dela, muito além dos diplomas. Primeiro, disponibilidade. Ela sai nestas vilas aqui juntando criança que os pais nem querem mais, não acreditam. Ela juntava essas crianças para cuidar. Disponibilidade e carinho. Toda criança para ela merece abraço, toda criança ela beija, toda criança ela abençoa. Então, não adianta ter diplomas. Ela tem muitos diplomas, mas a disponibilidade e o afeto dela, as crianças são atraídas de uma forma extraordinária. Olha o que ela está fazendo com o Enzo. Exatamente isso que o senhor falou, pastor. Espera aí. Sim, Cleiton. Uma vez uma célula, eu estava na célula, a célula ainda era do pastor Jael, onde ele era líder, e lá o pastor Jael falou que para cada um de nós homens falasse alguma coisa das nossas esposas, né? E o irmão Leomar falou assim da irmã Francisca, que era uma mulher muito abençoada, que ele não merecia, no caso ela, e que enquanto ela estivesse querendo fazer as loucuras dela, ele estava apoiando. É porque ela realmente é dedicada. Outra foto, para a gente ir chegando rapidinho. Isso, lá na frente. E então, iniciamos esse projeto. Ela está ainda, porque estamos 9 meses, ela me dando essa consultoria, com meu filho em casa, através desse projeto, alfabetizando através da Bíblia, no Moacir. E o meu filho que não falava, não se comunicava, porque vocês sabem que um autista no suporte nível 3, ele é grave. Meu filho não se enquadra no gravíssimo porque ele não se automutila. E hoje o meu filho está no nível de suporte nível 2. Hoje o meu filho ele é verbal, ele socializa, está na igreja, que a gente vai fazer aqui. Aí a célula da Ianara, a célula da Ianara aqui na vila. E me emociono porque quando ela me chamou, ela disse assim: tu está disposta a pagar o preço? Porque não é fácil. E eu não acreditei. Eu disse: bom, e nada, onde é que eu que já tive tanto gasto com terapias, com profissionais, que o meu filho, a gente é desde 2 anos e meio, e ele também estava inserido na escola particular. E na escola não conseguiram avaliar que o meu filho, ele conseguia contar de 1 a 10. E lá ele tinha um PEI,
com as mães atípicas aqui já deve estar, que eu não posso me estender muito. Então, eu pensei, meu Deus, como é que meu filho vai falar através da Bíblia? E está aqui, eu estou aqui para testemunhar exatamente isso, que não foi fácil. Ela me disse, Jaqueline, tu vai ter que levar ele para a ECC, levo para a ECC, você vai levar ele para o projeto é 2 vezes à tarde no colégio, e também a consultoria, né, que ela me dá diária, online, visitas, presencial. Então, como o pastor falou, e ela faz isso por amor. Né? E é impactante, porque eu, como mãe, em nenhum momento eu acreditei. Onde é que meu filho vai falar? Vamos continuar. Antes que ela conte a história do Enzo todinho, vamos lá. Vamos lá, passa aí, meu filho. É o Enzo. Aí ele aqui na EBF, gente, quem foi para a primeira EBF comigo, viu os desafios que eu passei com ele. O Enzo jogava perto de todo mundo, correndo todo mundo, né? Não ficava. Ele indo para a EBF, né? Quarto, e aí? E aqui na escola que hoje ele não está mais. Certo. E aqui a minha família. Esse é o Pedro. É o Pedro Arthur, Pedro Arthur, que é cadeirante, né? Depende de mim. E lá o Enzo. E aqui é o Enzo Benício. Continua. E é isso, né? Que... Tá. Agora nós vamos ver 2 vídeos. Pode aplaudir. Aleluia. Nós vamos ver agora 2 vídeos que para mim é a prova de que tudo que eles falaram aqui aconteceu. Que Deus respondeu. E aí ela vai explicar. Antes de abrir o primeiro vídeo, ou abrindo o vídeo, ela depois deixa, ela explica. Abra o primeiro vídeo e deixa ela explicar, depois que nós assistirmos. Isso aqui dentro de uma sala de aula era impossível meu filho estar fazendo, sentado, olhando para o quadro, escrevendo. Prestando atenção. Prestando atenção, olha tanto, né? E isso aqui era impossível. Sei que meu filho ainda tem muitas demandas. Imagina uma criança de 8 a 9 anos começar a falar. Vamos terminar de assistir o vídeo, Jaqueline, aí tu fala depois. Vai. Se tiver som, libera. Se não tiver. Mas ele está atento, escrevendo. Não, tá. E com as outras crianças, né? Ali também com a gente, a Regina, que participou desse projeto. Participou, não, ainda estamos. Vamos realizar ainda a 2ª etapa. E ele aí feliz. Isso. É importante esse vídeo para. Uma habilidade dessa para ele realizar. É importante esse vídeo para você ver. Sociabilizado, escrevendo, prestando atenção, sentado, né? Isso. O próximo, que para mim é o mais esclarecedor. Pequena Bíblia. A criação de tudo. Deus fez dia e noites, fez terra e mar. Eles fez flores, árvores e frutos, pássaros e abelhas. Também Deus criou peixes e elefantes, gatos e cachorrinhos. E o que mais Deus fez? Eles fez a minha e a você. Deus criou todas as coisas, qual delas vocês mais me gostam? Tchau! Pode acender as luzes. Para mim isso é fantástico. Ver uma criança que não se articulava com palavras, ver uma criança que não se sociabilizava, sendo alfabetizada e lendo melhor do que muitos que foram para uma escola convencional, dicção, pontuação, pausas. Pode acender a luz, Alice. Isso fruto do amor, do cuidado de um pai, de uma mãe que não desistiu. Que não foi fácil. Não está sendo fácil
e nem será fácil. Mas eles amaram estes filhos. E talvez alguém perguntasse assim para Cleivson ou para Jaqueline: Jaqueline, onde estava Deus quando te deu um filho especial? Né? Parece assim uma loteria, né? Às vezes a gente imagina que é uma loteria, né? Onde estava Deus quando Ele te deu um filho especial, especialmente como Pedro? E aí a resposta seria: estava no mesmo lugar quando Ele me deu para minha mãe, sem ser uma criança especial. Né? É uma missão. Cuidar de um filho especial é uma missão que Deus não confia a qualquer um. Eu até falei um dia para Jaqueline, talvez Deus não me escolhesse para ser pai de um filho especial, talvez não tivesse esta capacidade. Mas Deus escolheu você. Pedro é um ser humano, com toda a dignidade que um ser humano tem, com toda a potencialidade. E a vida dele pode ser uma mensagem se ele falar. Quantas vezes eu acho que os pais estão olhando para o filho e estão aprendendo tanto, sem nenhuma palavra, sem nenhum som, né? O dia que eu vi o vídeo, você brincando com ele, a gente nota que ele reage, ele tem uma alegria, ele sabe que é o pai dele, ele sabe que é o pai dele, sabe? Ele não pode sair dali correndo com o pai para jogar futebol, mas ele, no fundo da alma dele, ele está dizendo: pai, eu agradeço a Deus porque você existe, você não me jogou fora, você não me abandonou. Então eu quero aqui reconhecer o trabalho de vocês, o trabalho de cada pai e cada mãe que tem um filho com alguma limitação, porque não é uma tarefa fácil, não é uma missão simples. Já vi muitos casais se separaram por causa de um filho especial, sabe? O cara disse: não vou, não aguento, eu vou cair fora, fica só, cuida só. Então eu creio que até o casamento de vocês foi sendo depurado, foi sendo ajustado, foi sendo aperfeiçoado, para que vocês cuidassem um do outro, mas cuidassem também do filho. Então, a ideia que tivemos de trazer este casal, estes pais, é para dizer para a igreja não é diferente da vida lá fora. Existem situações que a gente pensa que a igreja não tem. Tem, às vezes, mais grave do que lá fora. Mas aí entra a diferença da nossa fé, entra a diferença do amor verdadeiro que temos em Cristo, né? Então, Jaqueline, Cleivson, esse culto teve esta finalidade, sensibilizar. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, quando olhar para a Jaqueline e para o Cleivson agora aqui na igreja, vão olhar com respeito. Vão olhar dizendo: eles merecem respeito, eles merecem apoio, eles merecem oração, porque pegaram filho, vou falar do Enzo, pegaram filho, desenvolveram um projeto envolvendo este filho, um projeto de inclusão social, mas também um projeto de evangelização dele. E hoje o Enzo, vocês viram aí, prova real, a mãe não precisou falar nenhuma palavra, o dedinho dele ali na palavra e lendo tudo, e compreendendo o principal, compreendendo a mensagem da palavra de Deus. Parabéns, vocês são, orar pelo casal, e são profissionais, e fizemos um desafio um dia deles irem com a gente para a Fazenda Gospel. Foi o maior desafio que vocês já tiveram, deixar os meninos ir para a Fazenda Gospel, né? Primeira vez que eles saíram para um lugar tão distante sem os filhos, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo.